Olá, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. A gente vai dar prosseguimento aqui ao nosso curso de cálculo, ainda no capítulo de limites. Hoje o tema é limites infinitos, né? No vídeo passado a gente falou de limites não infinitos, que é quando a variável tende ao infinito, certo? Aqui a gente vai focar em limites infinitos, que é quando o valor do limite é igual a mais ou menos infinito, certo? Então eu fiz aqui três gráficos só para ilustrar graficamente, certo? Antes da gente entrar na definição formal. Ok. Então, tem vários casos, né? Tem um caso em que você está aqui no ponto x0, e aí quando você se aproxima do x0, tanto pela direita quanto pela esquerda, a tua função está indo para infinito. Aqui no caso seria mais infinito, mas podia ser perfeitamente indo para menos infinito, tanto assim como assim, né? Certo? Nesse caso o limite existe, o limite no sentido comum existe, e ele é mais infinito, nesse exemplo gráfico aqui. Nesse outro exemplo aqui, quando o teu x está vindo aqui para x0, aqui seria o x0, né? Pela direita, a tua função está indo para menos infinito, certo? Ela está ficando cada vez menor. Mas quando ela vem para a esquerda, está indo para mais infinito, né? Certo? Então nesse caso, o limite lateral, quando o x tende a x0, pela direita, é menos infinito, e quando tem a x0 pela esquerda, é mais infinito. Mas o limite mesmo não existe porque os valores são distintos, né? É aquela mesma noção de que o limite existe somente se os limites laterais existem e são iguais, certo? E aqui nesse caso, tanto aqui nesse caso quanto nesse caso, a tua variável está tendendo para um ponto finito, né? Está tendendo para um x0 fixado do mínimo, da aderência do mínimo, certo? Aqui no caso, aqui seria 3, né? Aqui no exemplo 3, a tua variável está indo para infinito e o teu limite também está indo para infinito, certo? Ó, quando tu vai para infinito aqui, ó, tua função está indo para mais infinito, e aqui quando tu vai para menos infinito, tua função está indo para menos infinito, supostamente. Certo? Então, graficamente é isso, certo? Nos casos possíveis, vamos tentar dar uma definição formal para isso, certo? Então, eu vou formalizar o caso em que acontece isso aqui, ó, que é o caso em que o teu x está tendendo para x0 e aí está indo para mais infinito, certo? Para formalizar o caso em que só os limites laterais valem, é a mesma coisa, certo? Então, novamente, eu tenho aqui, vou escrever aqui a definição, certo? Nesse quadradozinho aqui. Então, está implícito aqui todas as hipóteses, que a f tem a função f, define um domínio, o x0 está na aderência do domínio. Eu vou escrever só o que interessa. A gente diz que x, o limite da f, quando x tem parte zero, é mais infinito, certo? Então, agora é aquele mesmo jogo, né? Eu estou chegando perto do x0, certo? E aí, mas eu estou ficando muito grande. Então, a gente tem que formalizar essa noção de ficar grande. Ficar grande a tua função fica maior do que qualquer valor do que tu me der. Então, se tu me der um número, m, em algum momento o f de x vai ter que ser maior que m, certo? Então é isso. Isso aqui, vamos escrever aqui, ó, definição. Também se para todo m positivo, certo? Existe um delta positivo, tal que se módulo de x menos x0 menor que delta, provavelmente x, no domínio da função, vou botar aqui o domínio de f, tá? Então, a f de x maior que m. Certo? Não precisa botar um módulo aqui do f de x, por quê? Porque eu já sei que ela vai ser em algum momento positiva, já que ela está indo para o infinito, certo? Tá ok? Então, é aquele jogo, né? Tu me dá um m, então essa condição toda, tu me dá um m. Então, eu vou ter que achar aqui um intervalozinho aqui, ó, para que todo mundo está nesse intervalo, a imagem vai ficar acima do m, certo? É exatamente isso o jogo que a gente tem que fazer, certo? E aí vale aquelas mesmas propriedades de limite que a gente já viu, né? Se os limites existem, então, limite da soma é a soma dos limites, limite de produto é o produto dos limites, certo? Aquelas coisas todas. Então, nós vamos ver exemplos. Exemplos
E começou a chover aqui, espero que o áudio não fique muito ruim. A iluminação também eu sei que não está muito boa. Eu tive que ligar a luz. Mas enfim. Exemplos clássicos. Né? Você tem, por exemplo, a f de x igual tangente de x. Certo? Vamos relembrar como é que era o gráfico da tangente, certo? Vamos lembrar. Você está aqui, ó. Vamos relembrar o ciclo isométrico. Na verdade, está aqui no ciclo isométrico, certo? Aí você está aqui com. Deixa eu fazer. Essa aqui seria a reta onde a gente vai marcar as tangentes, certo? Está em vermelho, em rosa. Aí tu está com o teu x aqui, ó. Deixa eu fazer conta com. Aí tu está com o teu x aqui, o ângulo, vai interceptar a reta aqui das tangentes em ponto, certo? Esse valor aqui é a tangente de x, certo? Então, aí o gráfico só a parte positiva, aqui está no zero, certo? Aqui está no π sobre 2, aqui está no π, certo? Aqui no 3π sobre 2, vou botar aqui 2π, certo? Então, tu tem aqui assíntotas nesses pontos, certo? Tem aqui, ó. Tá lá. Tá no topo. Enfim. Tem assíntotas. Por quê? Quando tu, obviamente, está de 0 a 0, então tá fácil com esse ponto aqui, ó. Certo? Mas aí quando o tangente está indo para π sobre 2 pela esquerda, pela direita, perdão. Não, é pela esquerda, né? Tá vindo por valores menores que π sobre 2. Ó, todo tangente está crescendo. Até que quando chega em π sobre 2, ela está indo para infinito. Então o teu gráfico é assim. Ó. A gente já viu o gráfico da tangente, né, no vídeo anterior. Só estamos se lembrando, certo? Mas aí quando vem para o menos infinito, ó, aqui seria o π sobre 2. Aqui seria o π, né? Na verdade, perdão, aqui não tem assim, né? Falei besteira, certo? Quando vim pelo π sobre 2, por valores maiores, ela está indo para menos infinito. E ela faz uma coisa assim, no que é zero, aí faz isso. Certo? E depois volta assim. Aqui também não tem assim. Falei besteira. Eles não gráfico muito feio. Enfim, eu sou perto dessa gráfica, mas a ideia é essa. Se o x está ficando perto do π sobre 2 pela esquerda, a tua tangente está ficando muito grande, então ela está indo para mais infinito, certo? Mas quando ela está vindo pelo π sobre 2 pela direita, a tua tangente está ficando muito pequena, certo? Então está indo para menos infinito. Então a gente pode dizer o seguinte, ó. A gente pode dizer, escrever aqui, que o limite, quando o x tem a π sobre 2 pela esquerda, vocês escrevem aqui, pela esquerda, da tangente, é mais infinito, tá? E quando você vem pela direita, π sobre 2 pela direita, ou seja, π sobre 2 mais, da tangente, ela é menos infinito, certo? É só lá no gráfico que eu estou mostrando, certo? Está fazendo assim e aqui está fazendo assim. E similar para os outros pontos de assíntota, certo? Essas retas aqui, onde acontece esse tipo de coisa, a gente chama de reta assíntota, certo? Porque o teu gráfico está assintotando a reta, certo? Assintotando é tipo, está chegando muito perto, mas nunca vai tocar, né? Porque, bom, esses pontos nem estão definidos, nem estão no domínio da função, né? Não está definido lá, certo? Então, mais exemplos. Vou apagar. Então, eu deveria tentar com um exemplo mais besta possível, que é o limite quando o x tende para mais do infinito. Esse aqui é um limite com a variável tendendo para infinito, então o limite vai dar infinito. Esse aqui é o limite básico, né? O limite quando o x vai para mais infinito da função x, que é a função de densidade, vai para mais infinito, obviamente. Certo? E daqui tira muitas coisas, né? Porque tu pode botar, na verdade, uma potência aqui, certo? Agora eu vou pedir para que a potência seja par, certo? Não precisa ser par, eu confundi. Qualquer potência, certo? Vai para menos infinito.
Mas agora, o que acontece quando tu olha para menos infinito? Variável para menos infinito. Agora vai depender da potência, certo? Eu estou pegando N, um número inteiro, certo? Vai depender da potência. O que acontece aqui? Ó? Vai dar mais infinito se o N é par. Vai dar menos infinito se o N é ímpar. Porque, por exemplo, porque quando o N é par, isso aqui vai dar sempre positivo, né? Mas quando o N é ímpar, o sinal aqui dessa potência vai depender do sinal do x, certo? E aí quando o x está indo para menos infinito, a potência com o índice par está ficando muito grande positivo, então vai para mais infinito. E a potência com o índice ímpar está indo para menos infinito, porque está ficando muito grande em modo, mas negativo, certo? Então esse aqui seria o exemplo básico, certo? E aí a gente pode, com isso aqui, a gente pode concluir aquela análise de limite de funções racionais, certo? Você tem o seguinte, mais exemplo. Vou pegar aqui um exemplo de limite de funções racionais. A gente fez em um vídeo passado, limite desse tipo aqui, ó. Limite, quando o x tende para mais infinito, certo? Só que o limite lá estava finito, né? Tipo, por exemplo, se eu pegasse 2x² mais 1 sobre 3x² mais 4. A gente viu que esse tipo de coisa aqui, ó, vai dar 2/3, certo? Por quê? Você vai botar, deixa eu repetir esse tipo de cálculo aqui, tá? Relembrar rapidamente. Isso aqui seria limite, quando o x tende para mais infinito. Você vai botar o x² na evidência. Então você põe o x² na evidência, aqui fica 2, certo? E aqui fica 1 sobre x², aqui fica x², 3, mais 4 sobre x². Eu estou fazendo meio rápido aqui, porque eu já vi esse tipo de exemplo em um vídeo anterior, certo? Vocês podem procurar na playlist aí. Aí você vai cancelar isso aqui, ó. E esse limite aqui, ó, vai para 0. Esse limite aqui vai para 0. E aí sobra só 2 sobre 3. Certo? Tá, mas o vídeo de hoje é são limites infinitos, né? Então, quando é que o limite dá infinito? Você olha aqui para o grau, certo? Do polinômio que está no numerador e para o grau do polinômio que está no denominador. Se o grau do polinômio que está no numerador, certo? For igual ao grau do polinômio que está no denominador, vai dar uma coisa desse tipo aqui, né? Você sempre vai botar esse grau, a potência x elevado a n, onde n é esse grau, em evidência, e vai fazer esse tipo de cálculo, certo? Eu vou formalizar isso depois eu escrever e como é que vai ficar, certo? Mas se o grau for menor, esse cara aqui vai crescer muito mais rápido que isso aqui, certo? Então vai para 0. E se o grau for maior, vai para o infinito, certo? Bem, vamos fazer exemplos, depois vamos formalizar isso bem direitinho, certo? Então, deixa eu apagar ele. Deixa eu apagar tudo. Deixa eu apagar tudo. Então, vou pegar um exemplo agora que vai para infinito, né? Por exemplo, limite quando x tem para mais infinito. Vamos fazer mais infinito e menos infinito para ver a diferença. X ao cubo mais 1 sobre x² mais, vamos botar um número grande aqui, 500. Não faz diferença o número que está aqui, esse número grande aqui. Mesma coisa, você vai botar a maior potência em evidência, tanto em cima quanto embaixo. A maior potência aqui, ó, em cima é a x ao cubo. Maior potência embaixo, deixa eu botar aqui até uma coisa bem grande aqui também, 200x, certo? Maior potência aqui é x², certo? Embaixo. Então você vai botar em evidência a maior potência. Então a maior potência que é x ao cubo, você põe ela em evidência. Então aqui, x ao cubo dividido por x ao cubo é 1. E 1 sobre x ao cubo é 1 sobre x ao cubo. Tá? Então bem devagar aqui. E aqui, você vai botar o x² em evidência. Tá? Então, quando você põe o x² em evidência, então 200x² dividido por x² dá 200, né? Mais 500 dividido por x² é 500 sobre x². Certo? E aí? Bom, aqui a gente não vai poder cortar, mas a gente vai poder simplificar, né? Esse x² aqui, ó, vai morrer com aqui, eu vou ficar só um aqui, sabe?
Então aqui ó, você pode reescrever o seguinte, vai ficar limite, quando x tende para mais infinito. Então, esse x² morreu, mas aqui ainda ficou sobrando um x, né? X, tá? E aí eu vou ver o que sobrou aqui, ó. 1 mais 1 sobre x ao cubo, e aqui ficou 200 mais 500 sobre x quadrado. Tá ok? E agora vamos ver o que acontece, ó. Como o meu x está indo para infinito, esse negócio aqui está indo para zero. Esse 500 sobre x quadrado. Assim como esse 1 sobre x ao cubo também está indo para zero. Beleza? E aí o que acontece? Aqui em cima está indo para 1, aqui está indo para 200. Então aqui está indo para 1 sobre 200. Só que o x, ó, tem um x aqui multiplicando, que está indo para mais infinito. Certo? Então o limite seria assim, ó, seria mais infinito, teoricamente, vou botar umas aspas aqui. Mais infinito vezes 1 sobre 200. Certo? Ou seja, dá mais infinito. Certo? É uma propriedade, né? Eu devia ter mostrado essa propriedade, né? Que se você tem um limite indo para mais infinito, e se uma f está indo para mais infinito, ou menos para menos infinito, e se uma g está indo para uma coisa finita, para um L um número finito, o produto está indo para mais ou menos infinito, depende do sinal, né? Você tem que ver o estudo do sinal, certo? Mas enfim, basicamente isso, infinito vezes uma coisa finita dá infinito, né? Aí você só vê se é mais ou menos infinito, depende aí do sinal. Beleza? Dá isso. Se for, aqui a gente tem para mais infinito, certo? E se fosse menos infinito? Limite quando x tem para menos infinito, certo? Daquela mesma coisa. X ao cubo mais 1 sobre 200 x quadrado mais 500. Mesma coisa aqui, ó. Eu vou pular alguns passos, que a gente já fez a conta, eu vou pular logo para cá, para a expressão, tá? X vezes 1 mais 1 sobre x ao cubo, 200 mais 500 sobre x quadrado, certo? Aí a mesma coisa, ó. Aqui, ó, esse cara aqui, ó, está indo para 1 sobre 200, certo? Mas esse cara aqui está indo para menos infinito, certo? Então seria menos infinito vezes 1 sobre 200, que dá menos infinito. Aí agora o sinal aqui mudou, né? Certo? Então, se já está ficando um pouco longo, então eu vou fazer o seguinte, eu vou enunciar aqui o que eu disse que ia fazer, que é o estudo de limites para funções racionais, certo? E a gente continua o estudo de limites infinitos em um segundo vídeo. Então, em geral é o seguinte, ó. Vou apagar tudo aqui, ó. Já é o seguinte, você tem um polinômio, tá? P de x é a0 mais a1 x mais blá blá a n de x quadrado, certo? Então aqui tem um polinômio de grau n, eu estou pedindo que o n seja de 0. Grau do polinômio é n. Ele vai ser um numerador, isso tem um denominador, tá? Vai ser b0 mais b1x mais blá 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 b nx elevado a n. Aliás, perdão, aqui eu não vou criar n, eu vou criar m de Maria. Aqui o polinômio p tem grau n de navio, e aqui o polinômio q tem grau m de Maria, né? bm foi certo? Então o que acontece com esse conjunto do limite, certo? Limite quando x tem para mais infinito do p de x sobre q de x, né? Então olhando para a função racional que é o p de x sobre q de x, vai dar o seguinte, em geral, vai ter três casos, certo? Vai ter o caso que os graus são iguais, certo? O m é igual ao n, certo? E aí o truque vai ser aquela mesma coisa, você vai botar esse grau em evidência, certo? E aí todo mundo vai para zero, exceto esse cara e esse cara. Então vai ficar, ó, a n sobre bn, se o n é igual a n, certo? Como n é igual a n, eu posso chamar isso aqui de bn, certo? Vai dar isso. E eu posso dividir por bn porque ele fez zero, certo? Se o grau de baixo for maior que o grau de cima, vai para zero, certo? Então vai para zero se o n maior que o n.
tá? E se for menor, aí vai depender, certo? Vai depender do seguinte, ó. Se for, bom, tem que for mais infinito aqui, né? Então, não interessa muito. Vai na verdade para mais infinito. Se o n maior que m, certo? E a n, o que eu quero dizer aqui? O sinal, né? É porque vai depender do sinal do AN aqui, certo? Do AN sobre o BN for positivo, certo? E vai para menos infinito se n for maior que n e o AN sobre BN for negativo, certo? Você precisa decorar isso aqui? Não. Você pode simplesmente aprender como é que faz a conta, que é tipo aquela conta que eu vou te fazer, né? Você sempre vai pegar, vai escrever lá a expressão, certo? Vai botar o maior grau possível em cima em evidência e o maior grau possível embaixo em evidência e vai simplificar o máximo possível, certo? Aí depende se os graus são iguais, se um é maior que o outro, aí tem o estudo aqui dos casos, certo? Eu botei para infinito, tem para menos infinito, é um pouco mais complicado ainda, porque vai mudar aqui, né? Mas enfim. É isso, esse vídeo está ficando um pouco grande. A gente vai ter uma segunda parte, que é para continuar falando sobre os limites infinitos, certo? Então, até a próxima.